Então vamos abrir as nossas Bíblias, conforme nós anunciamos, no livro dos Salmos, Salmo 133. Vamos ler todo esse salmo, são apenas 3 versículos, assentados como todos estão. Salmo de número 133. Vai do verso 1 até o verso número 3. Cântico de romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Até aqui, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, o credo apostólico é uma das declarações de fé mais antigas que nós temos na religião cristã, mais antigas que nós temos no cristianismo. Inclusive foi até convertido em reza, em oração, de certa forma pervertendo até mesmo o seu propósito inicial, que é de justamente resumir doutrinas, resumir ensinamentos que esbocem, que externem aquilo que é fundamental que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, na Palavra do Senhor. E o credo apostólico, documento antigo, datado aproximadamente entre o 2º e o 4º século da nossa época, ele é composto basicamente por 12 afirmações, por 12 declarações, que, repito, resumem toda a doutrina cristã, toda a doutrina do cristianismo. Dentre essas afirmações que nós encontramos no Credo dos Apóstolos, uma está relacionada àquilo que nós iremos ver, àquilo que nós iremos trabalhar na noite de hoje, quando ele diz: creio na comunhão dos santos. Creio na comunhão dos santos. Por comunhão dos santos, meus irmãos, meus amigos, nós estamos falando da comunhão que os crentes eles têm uns com os outros através de Cristo, através do nosso Salvador. Se nós fôssemos dar uma definição bem básica em relação à comunhão, poderíamos justamente defini-la dessa forma: a comunhão que nós temos uns com os outros a partir de Cristo, a partir da sua obra em nosso favor. Nós estamos, meus irmãos, nós estamos, minhas irmãs, unidos a Cristo e unidos com as demais pessoas que também estão unidas ao nosso Salvador. E é interessante que é justamente no culto corporativo, é justamente no culto solene que essa comunhão cristã, que essa comunhão que nós temos uns com os outros na base da obra de Cristo, que ela se manifesta com mais clareza, que ela se manifesta com mais evidência, que ela se manifesta com mais facilidade. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que é sobre essa comunhão que Davi, ele fala nesse texto que nós acabamos de ler, nesse texto que nós acabamos de ver, ou seja, o Salmo de número 133. Nós temos diante de nós aquilo que nós chamamos de mais um dos salmos, ou de mais de um dos cânticos de romagem, ou cântico do peregrino, ou cântico das escadas, que nós encontramos no livro dos Salmos. Esses cânticos, a exemplo que acontece aqui com o Salmo 133, eles eram entoados pelos israelitas quando eles se dirigiam para Jerusalém nas comemorações festivas principais do calendário judaico: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então, existia como que uma procissão, existia como que uma romaria de todas as tribos de Jerusalém, de todas as tribos de Israel, melhor dizendo, para a cidade de Jerusalém, para a cidade do Senhor, para ali prestar cântico, para ali adorar a Deus.
E ao longo desse percurso, eles iam cantando. E ao longo desse percurso, eles iam entoando cânticos ao Senhor. Então, é o que nós temos desses salmos, que nós os chamamos cântico de romagem, cântico do peregrino ou cântico das escadas. Possivelmente, meus irmãos, meus amigos, esse salmo que nós temos diante de nós, o Salmo 133, ele foi escrito no período que nós chamamos de reunificação do reino de Israel. Muito provavelmente, esse Salmo de número 133, ele foi escrito no período que nós chamamos de reunificação do reino de Israel. Ocorreu aproximadamente no ano 1004 a.C., antes da vinda do nosso Salvador. Após a morte de Saul, rei de Israel, o reino de Israel ele se dividiu entre o reino de Judá, que era conduzido por Davi, e as demais tribos, que eram dirigidas por Ibosete, que era um dos filhos de Saul. E essa divisão, Judá e as demais tribos de Israel, ela foi agravada por uma guerra civil que ocorreu entre esses reinos, gerando inclusive muitas mortes, gerando inclusive muita tristeza em relação àqueles povos. E aí o povo não só se dividiu, mas também foram divididas as cidades de adoração. Jerusalém era a cidade de adoração da tribo de Judá, Samaria era a cidade de adoração das demais tribos de Israel. E, infelizmente, essa situação se perpetuou durante anos na história do povo de Deus. Até que, enfim, com a morte de Isbosete, filho de Saul, Davi, ele unificou todos os reinos, se tornou rei de todo Israel e assim seguiu conduzindo o povo de Deus no passado. Sobre esse período, você pode ler o livro de 2 Reis, capítulo 3, capítulo 4, sobretudo o capítulo 5, versículos de 1 a 5, que é quando Davi ele é coroado rei sobre todo Israel, sobre toda a nação de Israel. Portanto, meus irmãos, meus amigos, esse salmo que nós temos diante de nós é um salmo que marca um momento de união, uma união territorial, uma união política, uma união religiosa e, acima de tudo, uma união espiritual. Esse salmo, repito, o Salmo 133, ele marca um instante ímpar no povo de Deus, um instante de união, repito, política, territorial, religiosa e também espiritual. O tema central que nós temos aqui no Salmo 133 é a celebração, é a gratidão a Deus pela união do seu povo, porque agora isso estava acontecendo com Israel. Não existia mais o reino de Judá, não existia mais as demais tribos de Israel, não, era um só povo, o povo de Israel. Era só uma cidade para adorar, a cidade de Jerusalém. Havia somente um lugar de culto, ou seja, o tabernáculo. Então, esse salmo, ele se reveste de todos esses conceitos especiais, apontando, repito, para esse momento único de união, de comunhão, que existiu e que passou a existir do povo de Deus, do povo da aliança no Antigo Testamento. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, com base nesse texto, eu queria que nós pensássemos no seguinte tema na noite de hoje: a agradável e abençoadora comunhão. A agradável e abençoadora comunhão. E aí, quando nós olhamos esse texto, quando nós nos deparamos com essa passagem, pelo menos 3 pontos nós podemos enxergar, pelo menos 3 divisões nós podemos ver dentro desse tema: a agradável e abençoadora comunhão. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós atentássemos para a descrição da comunhão. Em primeiro lugar, eu queria que nós atentássemos para a descrição da comunhão. E aqui eu queria ler novamente o versículo 1, Salmo 133, verso número 1. Acompanhe conosco o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Diz o seguinte: como é bom e agradável viverem unidos
os irmãos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aqui nesse verso de número 1, irmãos e amigos, Davi, ele descreve a preciosidade. Davi, ele descreve o deleite da comunhão entre o povo de Deus, entre o povo do Senhor. Se nós pudéssemos resumir esse versículo primeiro, nós poderíamos resumi-lo justamente dessa forma. Nós poderíamos resumi-lo justamente dessa maneira. Davi, ele está fazendo uma descrição tanto da preciosidade, como também do deleite da comunhão existente entre o povo de Deus, da comunhão existente entre o povo do Senhor. E quando nós analisamos de maneira mais acurada essa passagem, nós percebemos, irmãos, nós percebemos, amigos, duas coisas interessantíssimas destacadas por Davi acerca da comunhão, conforme nós temos na passagem. Em primeiro lugar, nós encontramos a importância da comunhão, que Davi aqui menciona. A importância da comunhão que Davi aqui ele descreve. Em nossas versões, principalmente quem dispõe da versão revista e atualizada, esse texto se inicia com uma exclamação, De certa forma, essa transcrição ou essas versões, elas terminam transmitindo um pouco da verdade que nós temos dentro do sentido original desse texto. Contudo, ela deixa de exprimir o significado total dessa passagem. Essa expressão que nós temos nas nossas versões, originalmente falando, elas significam prestem atenção. Originalmente falando, elas significam observem atentamente o que eu vou lhes dizer. Observem atentamente o que eu vou lhes falar. O quê? Como é bom, como é agradável viver junto os irmãos. Então, veja que nessa percepção aqui de Davi, ele está mostrando, irmãos, ele está mostrando, meus amigos, a importância desse tema, da comunhão do povo de Deus, da união do povo de Deus aqui na terra. Ele trata acerca desse assunto não de maneira desprezada. Ele trata acerca desse tema não como algo de só menos, mas como algo importante, algo de vital importância. É por isso que ele diz, prestem atenção, observem o que eu vou lhes dizer, observem o que eu vou lhes falar, como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Então, nesse primeiro momento, você observa a importância, a valorização que Davi dá ao assunto relacionado à comunhão dos santos. Mas não só isso, ato contínuo, aqui também no versículo 1, Davi, ele faz uma descrição dessa comunhão. E ele utiliza duas palavras, ele utiliza duas expressões que são bem interessantes no seu conteúdo, que são bem interessantes no seu significado. Em primeiro lugar, ele fala que a comunhão com os irmãos é algo bom. É por isso que ele fala, como é bom. Essa palavra bom aqui significa algo formoso. Essa palavra bom aqui significa algo magnífico. Essa palavra bom aqui significa algo precioso, significa algo amável. Veja como Davi, ele começa a descrever a comunhão dos santos. Ou seja, é algo formoso. Ou seja, é algo magnífico, ou seja, é algo precioso, é algo amável. Mas não só isso, ele diz que, além de boa, a comunhão dos santos, ela é agradável. A palavra agradável aqui significa aquilo que é deleitoso. A palavra agradável aqui significa aquilo que é harmonioso. Então são nesses termos, é esse entendimento que Davi ele tem em relação à comunhão. É boa, no sentido de ser formosa, magnífica, preciosa, amável. Ela também é agradável, no sentido de ser deleitosa, no sentido de ser harmoniosa. Então é assim, meus irmãos, é assim, meus amigos, que Davi ele descreve a comunhão. E quando nós entendemos o contexto desse salmo, assim como nós falamos agora há pouco na nossa introdução, Davi, meus irmãos, Davi, meus amigos, ele sabia como ninguém, como a comunhão dos irmãos, como a comunhão do povo de Deus era algo deleitoso, era algo precioso.
conforme nós falamos agora há pouco, Davi ele havia vivenciado todo um período de conflito, todo um período de guerra entre o reino de Judá com as demais tribos de Israel, conforme nós falamos, inclusive com perda de vida. E agora, o que é que Davi enxerga? E agora, o que é que Davi vê? Ele vê o povo junto, ele vê o povo unido, ele vê o povo se dirigindo para a cidade de Jerusalém para adorar a Deus, como uma só nação, como um só corpo, como um só povo. Foi por isso que Davi disse: como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Então, aquela imagem que Davi teve do povo andando em procissão para a cidade de Jerusalém impactou a sua vida, impactou o seu coração e fez com que ele proferisse essa belíssima afirmação: como é bom, como é agradável viverem juntos os irmãos. Meus irmãos, meus amigos, a comunhão cristã é algo fantástico. A comunhão cristã é algo fabuloso. Talvez a gente não considere muito nisto, mas a grande verdade, o grande fato é que é uma verdade. A nossa comunhão, a comunhão que nós temos uns com os outros, ela foi adquirida na morte de Cristo. Se hoje nós somos um só povo, se hoje nós temos o privilégio da comunhão cristã, isso não aconteceu por acidente, isso não se deu aleatoriamente, não, jamais. Mas o sangue vertido de Cristo na cruz, o sangue derramado no Calvário, fez com que hoje nós nos uníssemos na pessoa de Cristo e faz com que hoje nós desfrutemos da comunhão com o Senhor. Ela é muito importante, ela é importantíssima, não só pela forma como ela foi adquirida, mas também pela forma como ela é vivenciada em nossas vidas. Ou seja, por causa da presença do Espírito Santo que habita na vida, que habita no coração de toda e qualquer pessoa que é salva por Cristo Jesus. É por isso que nós temos, meus irmãos, é por isso que nós temos, minhas irmãs, comunhão uns com os outros. Se não bastasse o fato de Cristo ter vertido o seu sangue na cruz para poder nos unir e nos formar um só corpo, o Espírito que habita em mim, o Espírito que habita em você, o Espírito que habita em nós, faz com que nós sejamos um só no Senhor. Então, a comunhão cristã, ela é fantástica, não só por causa da maneira como ela foi adquirida, mas ela é fantástica por causa da forma como ela é mantida nas nossas vidas. Mas não só isso, a nossa comunhão cristã, ela é fantástica por causa da forma como ela será consumada nas nossas vidas. Nós estamos nos encaminhando, meus irmãos, nós estamos nos dirigindo, minhas irmãs, para Jerusalém celestial, para que lá, juntamente com todos os santos, possamos vivenciar na sua integralidade, possamos vivenciar na sua perfeição a comunhão com a Igreja de Cristo, com todos que viveram em todos os tempos, em todas as épocas, para que juntos possamos, num só corpo, adorar a pessoa do nosso Salvador. Como é bom a comunhão cristã, como é maravilhosa a comunhão cristã, como é magnífica a comunhão que nós temos uns com os outros. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, minhas irmãs, a nossa visão individualista acaba impedindo um entendimento mais profundo acerca da comunhão. Muitas vezes a gente até ridiculariza a comunhão cristã, às vezes a enxerga como algo utópico, às vezes a enxerga como algo irreal, às vezes a enxerga como algo fantasioso, como algo impossível, mas não, meus irmãos, mas não, minhas irmãs, ela é real, porque a palavra de Deus nos ensina, ela é possível porque Cristo a adquiriu para nós, ela é uma realidade nas nossas vidas por causa do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Louvado seja o Senhor por esse grande benefício que nós temos em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, tenhamos outros olhos em relação à comunhão cristã. Por isso, tenhamos outro comportamento em relação à comunhão cristã. Vejamos essa comunhão que nós temos uns com os outros como algo que agrada a Deus, como algo que é bom, como algo que é agradável, porque foi a forma que Deus a definiu através de Davi. Mas não só isso, que nós batalhemos para que essa comunhão, de fato, ela venha a ser vista em nossas vidas,
Por quê? Porque ela é boa. Por quê? Porque ela é agradável. Não foi sem razão que o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 3, ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, precisamos ter essa atitude, precisamos ter esse comportamento, precisamos ter essa postura de lutar, de batalhar para vivenciar a comunhão que nós temos uns com os outros. Por quê? Ela é boa. Por quê? Porque ela é agradável. Então, no primeiro momento, o que é que nós encontramos? A descrição que Davi faz acerca da comunhão. Mas não só isso. Seguindo aqui o texto, você se depara com um segundo ponto, ou seja, as figuras que Davi faz em relação à comunhão. As figuras, as ilustrações que Davi faz em relação à comunhão. Vejam aí, versículo 2, todo o versículo 2 e a parte inicial do versículo 3, figuras da comunhão. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: esse viver unido os irmãos, Davi prossegue, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Nós vemos o salmista ilustrando. Nós vemos o salmista exemplificando a comunhão dos irmãos, a comunhão do povo de Deus, como algo agradável, como algo revitalizante. Então, aqui você vê essa comparação, essa ilustração, essa exemplificação da comunhão do povo de Deus como algo que é agradável, como algo que é revitalizante. É interessante que aqui no verso 2, parte inicial do versículo 3, Davi, inspirado por Deus, ele faz uso de realidades comuns da sua época para mostrar que essa comunhão do povo de Deus, que essa comunhão do povo do Senhor, ela é boa, ela é agradável, conforme ele havia dito no versículo 1. É interessante porque quando você observa, tanto no versículo 2, como também na parte inicial do versículo 3, você se depara com a palavra como. Por quê? Ele está ilustrando, ele está exemplificando, através de algumas realidades comuns da época dos israelitas, como é que se dá, como é que se processa essa comunhão, razão pela qual ela é boa, razão pela qual ela é agradável. Então, em primeiro lugar, quais são essas comparações que Davi ele faz? A primeira comparação, ele fala, meus irmãos, ele fala, meus amigos, que a comunhão cristã, ela é agradável. Davi, ele fala que a comunhão cristã, ela é agradável. Veja o que ele diz aqui no versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Essa palavra precioso que Davi usa, é a mesma palavra que no versículo 1 é traduzida pela palavra agradável. Na nossa língua tem diferença de palavra, mas no original é a mesma palavra, é o mesmo termo, é a mesma expressão. Só que aqui no versículo 2 existe um diferencial na significação, existe um diferencial no conceito aqui dessa palavra. O agradável que Davi faz menção, exemplificando a nossa comunhão, está relacionado aos nossos sentidos, sobretudo ao nosso olfato, ou seja, o cheiro. Aqui, Davi ele faz referência ao óleo. Davi ele faz referência ao óleo que era utilizado na unção dos sacerdotes. É por isso que ele chama a atenção da palavra Arão, porque Arão foi o primeiro sumo sacerdote do povo de Deus, do povo de Israel. E é interessante que esse óleo em que os sacerdotes, em especial os sumos sacerdotes, eles eram ungidos, ele era um óleo especial, composto basicamente de 4 substâncias: o cinamomo, a cássia, o azeite e a mirra.
Se você for olhar, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 30, versículos 23 e também o versículo 24, você vai observar essa composição química que nós temos aqui na Bíblia. Ou seja, esse óleo com o qual os sacerdotes eles eram ungidos, e esse óleo era uma composição, repito, de mirra, de cinamomo, de azeite e também de cássia. E é interessante que esse óleo, ele tinha um cheiro, ele tinha um odor que era extremamente agradável e que podia ser percebido à distância. Quando acontecia os cerimoniais de unção dos sacerdotes, e quando sobre a cabeça deles era derramado o óleo, todo mundo conseguia perceber, por causa do cheiro que exalava, por causa do cheiro que se espalhava. Então Davi faz essa comparação, mostrando que a comunhão, ela é agradável. Assim é a nossa comunhão, meus irmãos. Assim é a nossa comunhão, minhas irmãs, ela é agradável, no sentido de ser sentida, percebida por todos. Não dá, meus irmãos, não dá, minhas irmãs, como nós vivemos em comunhão, sem que as pessoas não possam sentir isso, sem que nós mesmos não possamos sentir isso. Quando você tem uma igreja, quando você tem um grupo de pessoas que professam o cristianismo e que vivem a comunhão na sua inteireza, que vivem a comunhão na sua totalidade, nós iremos perceber, as demais pessoas irão perceber, porque vai ser algo agradável, vai ser algo que vai chamar a atenção, assim como acontecia com o óleo da unção. Então, é isso que Davi está nos ensinando. É bom, é agradável viver juntos, irmãos, porque essa comunhão, por si só, ela já é agradável. É semelhante ao óleo que é utilizado na unção sacerdotal, cheiroso, e que todo mundo consegue sentir à distância. Assim também é a comunhão dos santos. Mas não só agradável. A comunhão cristã, ela é também revitalizante. Não só agradável. A comunhão cristã, ela é revitalizante. Veja o que nós temos aí na primeira parte do versículo 3. Olhem só aqui a segunda comparação que Davi, ele faz. Ele mostra, em relação a viver juntos, unidos, irmãos, ele diz: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Aqui, Davi ele faz menção ao orvalho do Monte Hermon. O Monte Hermon, para quem não sabe, ele fica no extremo norte da antiga cidade de Israel, onde hoje se situa a Síria. E ele mede aproximadamente 2.780 metros de altura. 2.780 metros de altura. No cume do Monte Hermon existem geleiras, que quando chega o período da primavera, elas se derretem, escorrem, e aí vão desaguar no Rio Jordão, e aí vão percorrer todo o território de Israel, até chegar na parte sul, até chegar na cidade de Jerusalém. Até mesmo o nome do Rio Jordão já aponta para isso, né? Aquele que desce. Então, as águas que alimentam o Rio Jordão, que vão desaguar por fim na parte sul de Israel, elas provêm de onde? Do Monte Hermon, principalmente na primavera, quando essas geleiras elas derretem e vão abastecendo o rio. E é interessante que ao longo de todo o curso que esse rio faz, na medida em que as águas elas vão escorrendo para a parte sul de Israel, ela vai revitalizando os campos, ela vai revitalizando as plantações, ela vai gerando vida, ela vai gerando abundância, ela vai gerando prosperidade, e é assim também que Davi vê a nossa comunhão. É algo revitalizante, é algo restaurador, é algo que vivifica, é algo que traz vida, não no sentido físico, mas sobretudo num sentido espiritual. E nós conseguimos observar isso, meus irmãos. Nós conseguimos experimentar isso, minhas irmãs, na prática. Na medida em que nós vivemos em comunhão, na medida em que nós aprofundamos a nossa comunhão uns com os outros, nós nos edificamos na palavra, nos edificamos nas orações mútuas, nos edificamos nas experiências mútuas, e assim a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai revitalizando-se em termos espirituais.
É isto que Davi está ensinando aqui. É essa segunda comparação que ele faz para mostrar como é boa, para enfatizar como é agradável a comunhão cristã. Ela traz vida, ela traz revigoramento espiritual. Não foi sem razão que o autor de Provérbios, lá no capítulo 27, versículo 17, ele disse, abro aspas, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. É assim que acontece. Nós nos afiamos em termos espirituais. Quando? Quando estamos juntos. Quando? Quando compartilhamos as nossas experiências. Quando? Quando oramos em unidade. Quando? Quando nós nos edificamos espiritualmente. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que é inadmissível nós cunharmos o cristão individual. Não existe isso. Se você é um cristão, se você é um salvo, se você é um remido com o Senhor, naturalmente isso implica em vida comunitária. Naturalmente isso implica em viver em comunhão com os outros cristãos. Não existe o cristão isolado, separado, distinto, distanciado dos demais cristãos. Não, isso é uma contradição. E não pode existir. Porque, conforme nós temos aqui na palavra do Senhor, essa comunhão é algo agradável. Essa comunhão é algo revitalizante. Essa comunhão é algo bom que vem e vem da parte de Deus. Algo bom que vem e vem da parte do Senhor. Contudo, apesar de nós vermos essas duas comparações em relação ao óleo, ou seja, algo que é agradável, em relação ao vale do Hermon, que é algo que revitaliza e que são comparações riquíssimas, mas nós podemos enxergar mais duas outras coisas que estão diretamente relacionadas à nossa comunhão a partir dessas ilustrações que Davi faz, tanto no versículo 2 como também no versículo 3. Ou seja, a nossa comunhão, meus irmãos, minhas irmãs, ela se origina em Deus. A nossa comunhão, ela se origina no Senhor. Não sei se vocês perceberam, mas tanto no versículo 2, como também no versículo 3, você vai encontrar uma palavra bem peculiar, a palavra desce. Quer seja quando Davi se refere ao óleo que descia, quer seja quando Davi se referia ao orvalho de Hermon. Então, o que é que ele quer ensinar? Que a nossa comunhão, ela não é produzida em nós mesmos, mas que a nossa comunhão, ela vem de cima. A nossa comunhão, ela vem de Deus, que é a fonte e a origem de todas as bênçãos espirituais. A nossa comunhão, ela é comunhão porque ela é no Senhor. A nossa comunhão, ela é comunhão porque ela vem de Deus. Ela desce dos céus e se torna uma realidade em nossas vidas. Então, por isso nós dissemos que a nossa comunhão, ela se inicia, ela se origina em Deus. Mas não só isso. A comunhão cristã, ela envolve todos os crentes. A comunhão cristã, ela envolve todos os crentes. E nessas duas ilustrações que Davi ele faz, tanto do óleo, como também do orvalho de Hermon, ou do Hermon, isso fica fácil. Conforme nós observamos aqui, ele fala do óleo, que era derramado sobre a cabeça de Arão, e que descia sobre o seu corpo até chegar à gola de suas vestes. Algumas pessoas até pensam, de maneira equivocada, que essa gola a qual Davi faz referência, é essa parte superior da nossa roupa. Não, mas é a parte do ornamento que fica lá embaixo, utilizado pelos sacerdotes. Então, o óleo que descia sobre as suas cabeças, escorria por sua barba e descia por todo o seu corpo até chegar no pé das suas vestimentas. Então, assim é a comunhão dos santos. Ela pega todos os santos, ela pega todos os crentes, ela pega todo o povo de Deus aqui na terra. Então, a comunhão cristã, obrigatoriamente, ela tem que envolver todos os salvos, ela tem que envolver todos os crentes. Mas não só isso, a segunda ilustração que Davi aqui usa, também aponta para a mesma realidade. Conforme nós falamos, o orvalho do Hermon, ele se derretia, desaguava no rio Jordão, percorria todo o país de Israel, até chegar em Jerusalém, de um extremo a outro, do extremo norte até o extremo sul, envolvendo todo o povo de Deus, envolvendo todo o povo do Senhor. Assim também, meus irmãos, assim também, minhas irmãs, deve ser a nossa
comunhão. Não devemos ter diferença de pessoas para pessoa, independente da sua cor, independente da sua idade, independente do seu sexo, independente da sua condição intelectual, independente da sua condição material. Não, a comunhão é de todos os santos, é de todo o povo de Deus, é de toda a igreja de Cristo. E isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, coloca sobre nós um grande desafio, coloca sobre nós uma grande responsabilidade, ou seja, a necessidade que nós temos de vivermos essa comunhão, uma comunhão que venha a ser percebida, uma comunhão que venha a ser revigorante, uma comunhão que venha a ser completa nas nossas vidas. É isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que Deus, Ele exige de cada um de nós. Agora saiba, nós de nós mesmos, nós somos incapazes de poder desenvolver tal comunhão nas nossas vidas. E aí você pode até perguntar, se nós somos incapazes, por que Deus nos ordena? Conforme nós vimos, porque essa comunhão começa em Deus, porque essa comunhão ela desce do Senhor e passa a ser uma realidade nas nossas vidas. Por isso a necessidade que nós temos de buscarmos a Deus, a necessidade que nós temos de buscarmos ao Senhor, para quê? Para que essa comunhão verdadeiramente ela se torne uma realidade nas nossas vidas. Exigirá de nós, meus irmãos, exigirá de nós, minhas irmãs, o sacrifício do nosso ego, o sacrifício do nosso tempo, o sacrifício da nossa vontade. Contudo, é a melhor coisa que Deus Ele fornece em termos de convívio para as nossas vidas. É por isso que Ele usa Davi aqui para, através dessas ilustrações, confirmar, reiterar que viver unido os irmãos é algo bom. Viver unido os irmãos é algo agradável. Então, no primeiro momento, o que é que você tem? A descrição da comunhão. No segundo momento, o que é que você encontra? As ilustrações, as comparações da comunhão. Mas não só isso. Na parte final desse salmo, você encontra os resultados da comunhão. Na parte final desse salmo, você encontra os resultados da comunhão. Parte B, do versículo 3. Parte B, do versículo 3. Diz o seguinte: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que é que nós encontramos aqui nessa parte final? O relato que Davi faz das duas consequências, dos dois resultados diretos, quando a comunhão dos santos ela é experimentada. Então, quando vivemos em comunhão, nós não chegamos a um fim a si mesmo. Não. Essa vida comunitária, essa vida de unidade, essa vida de comunhão, ela traz consigo alguns resultados. Ela traz consigo algumas consequências. E quais são esses resultados? Quais são essas consequências? Davi elenca. Primeiro deles, a bênção de Deus. Segundo deles, a vida, conforme nós temos aqui na palavra do Senhor. A bênção que Davi faz referência tem a ver, meus irmãos, meus amigos, com o dom de Deus. Essa bênção a qual Davi faz referência tem a ver com as graças espirituais do Senhor, os favores imerecidos de Deus em relação às nossas vidas. Então, quando ele fala que a união dos crentes ela é abençoadora, ele está falando justamente nesses termos. É algo que se experimenta o dom de Deus, é algo onde se experimenta a graça espiritual do Senhor. Isso pode envolver até mesmo a prosperidade material. O significado da palavra no original também diz respeito a isso. Não é apenas, melhor dizendo, as graças espirituais, mas em alguns casos tem a ver com prosperidade material. Essa bênção a qual ele faz menção aqui. Mas não só isso, ele fala também de vida. Essa vida aqui, literalmente falando, significa aquilo que nos sustenta, tanto fisicamente, como também nos sustenta espiritualmente. Então, é a vida física, é a vida espiritual. O que é que isso nos ensina? Que há benefícios, meus irmãos, que há benesses, minhas irmãs, sem medidas, quando a comunhão dos santos ela é vivida. Veja que coisa fantástica, veja que coisa maravilhosa.
além de dizer que a comunhão cristã ela é boa, além de relatar que a comunhão cristã ela é agradável, a palavra de Deus nos diz aqui que na medida em que ela acontece, alguns benefícios sobrevêm às nossas vidas, quer seja as bênçãos, quer seja a própria vida. É interessante, porque quando nós olhamos essa parte final do versículo 3, a gente percebe, meus irmãos, meus amigos, que essas duas bênçãos que nós temos aqui, esses dois resultados, melhor dizendo, que nós temos aqui, as bênçãos e a vida, elas estão diretamente relacionadas à comunhão. É por isso que o texto diz, ali aonde? Onde há comunhão. Ali aonde? Onde há unidade. No sentido primário, no caso, Jerusalém, quando todas as tribos se reuniam para lá adorar a Deus, mas não só isso, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância em que esta comunhão também ela é vivenciada. A bênção, a vida, porque assim Deus nos ensina, porque assim Deus nos mostra na sua palavra. E é interessante aqui nós ressaltarmos que quando Davi reinava sobre todo Israel, a nação, meus irmãos, meus amigos, ela vivenciou tempos de bênçãos, tempos de prosperidade jamais vistos em toda a sua história. Quando Davi estava sobre o trono de Israel, ele conseguiu vencer todos os seus inimigos. Quando Davi estava sobre o trono de Israel, ele expandiu até mesmo a extensão territorial do povo israelita. Quando Davi estava reinando sobre Israel, ele fixou Jerusalém como a cidade sagrada, como a cidade de adoração. Então, quando você olha todo o registro bíblico em relação a todas as evoluções que Davi ele desenvolveu ao longo do seu reinado, você vê como essa palavra é verdadeira. Quando há comunhão entre o povo de Deus, quando há unidade entre o povo do Senhor, vai haver bênção, vai haver vida, porque isso é confirmado através da vida e do exemplo de Davi. É interessante porque quando você faz uma análise nos reis de Israel, o rei que sucedeu Davi foi Salomão, seu filho. E apesar de ter sido um reino glorioso, mas tudo aquilo que Salomão vivenciou e experimentou foi resultado dos 40 anos de reinado de Davi bem-sucedido. Então, onde há comunhão, há bênção. Onde há comunhão, há vida, não só física, mas também espiritual. Por quê? Porque essas bênçãos, meus irmãos, essas bênçãos, meus amigos, elas são decretadas por Deus. Veja o que o texto diz: ordena o Senhor. A palavra ordena, que nós encontramos aqui, literalmente falando, significa decreta. Ela era utilizada para expressar os decretos reais, os decretos dos reis, mostrando que aquela lei teria que ser cumprida, que aquela lei teria que ser realmente observada. Então, quando há a comunhão verdadeira, Deus determina, Deus decreta que haja o quê? Que haja bênção, que haja o quê? Que haja vida. Por quê? Porque foi Ele mesmo que determinou, foi Ele mesmo que falou. E é interessante também, porque quando você vê esses resultados, você observa que esses resultados, eles são perenes. Olhem só o que o Salmo diz no finalzinho do texto. A palavra de Deus aqui fala, para sempre. Então não é algo circunstancial, não é algo breve, não é algo que você tem hoje, não terá amanhã. Não, muito pelo contrário. Quando há a união do povo de Deus, quando há a comunhão do povo do Senhor, podemos ter certeza que Deus ele vai derramar perenemente, de forma perene, tanto a bênção como também a vida. Infelizmente, meus irmãos, meus amigos, isso não durou muito tempo na história de Israel. Conforme nós falamos, Davi ele reinou durante 40 anos entre o povo de Deus, entre o povo de Israel. Depois de Davi, foi sucedido pelo seu filho, Salomão, que infelizmente se desviou da palavra de Deus, atraiu para si muitas mulheres, inclusive mulheres pagãs, que fez com que ele se desviasse dos caminhos de Deus, fez com que ele se desviasse dos caminhos do Senhor.
E Deus só não o puniu naquele momento, Deus não só o puniu naquela circunstância por amor que ele tinha a Davi. E findo o reinado de Salomão, chega o seu filho Roboão. E uma das primeiras coisas que Roboão fez foi dividir o povo de Deus. E aí ficou dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Foram compostas mais 2 cidades de adoração, Samaria e Jerusalém. E ambos os povos, eles mergulharam na idolatria, razão pela qual um após outro foi levado cativo. O Reino do Norte não mais voltou, o Reino do Sul ainda voltou, mas nunca foi igual ao que era antes. A bênção se transformou em maldição. O povo não estava mais unido. Por quê? Porque foram levados por sentimentos e motivações egoístas. E aí a bênção e a vida deixou de ser realidade no povo de Deus. Então, observe como isso é sério. Observe como isso é importante de nós refletirmos, de nós considerarmos e enxergarmos que Deus, meus irmãos, que Deus, minhas irmãs, Ele faz exigência. E na medida em que nós nos sujeitamos a essas exigências, nós podemos ter certeza que nós temos garantidas as bênçãos do Senhor. O contrário também é verdade. E por isso, a necessidade que nós temos de desenvolvermos a nossa comunhão, de aprofundarmos a nossa unidade. Para quê? Para que Deus derrame sobre nós a sua bênção, para que Deus derrame sobre nós a sua vida, para que assim nós vivamos de maneira agradável, para que assim nós vivamos de maneira unida e nós possamos enxergar os resultados desse comportamento nas nossas vidas. Lembremos-nos do exemplo da igreja primitiva. Era um povo unido, era um povo coeso, e na medida em que eles viviam união, eles suportavam as perseguições. Na medida em que eles viviam em união, eles cresciam, não só em termos numéricos, mas também em termos espirituais. Na medida em que eles viviam unidos, eles se desenvolviam cada vez mais na palavra. E é isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que Deus ele também tem reservado para cada um de nós. Por isso nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Por isso que nós precisamos assumir o nosso compromisso de quê? De vivermos em união, de vivermos em comunhão, de tirar toda e qualquer barreira que nos impeça de aprofundar o nosso relacionamento uns com os outros. E na medida em que nós formos essa igreja, na medida em que nós formos esse povo de Deus, aqui na nossa igreja haverá a vida e a bênção para sempre. Porque é isso que Deus promete na sua palavra. E quando Ele exige e promete que irá fazer, na medida em que nós nos submetemos, podemos ter certeza de uma coisa: Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque a sua palavra, ela não é em vão. Então, que nós possamos, meus irmãos, que nós possamos, minhas irmãs, cultivar a verdadeira comunhão, para que assim nós possamos perceber o que Deus vai fazer em nós, o que Deus vai fazer por nós. Deus, Ele tem bênçãos preparadas, Deus, Ele tem vida a nos dar. Agora, Ele exige que nós possamos aprofundar a nossa comunhão cristã. Por que nós não fazemos essa experiência? Por que nós não nos sujeitamos à palavra do Senhor e possamos testemunhar aquilo que Deus vai fazer no nosso meio para a glória do seu nome? Então, é o desafio que nós temos posto diante de Deus, diante da sua palavra. Então, nessa noite de hoje, meus irmãos, meus amigos, nós vimos 3 pontos relacionados à comunhão dos santos. O primeiro deles, a descrição da comunhão, ela é boa, ela é agradável. As figuras da comunhão, ela é agradável, ela é revitalizante. E os resultados dessa comunhão, nós temos bênção, nós temos vida e vida para sempre. E diante disso, o que mais nós podemos enxergar? Diante disso, o que mais nós podemos ver? Podemos ver a Cristo, o nosso Rei. Podemos ver a Cristo como aquele que uniu em um só corpo diferentes povos de diferentes épocas. Podemos ver a Cristo que, como Rei, nos uniu em um só corpo, povo de diferentes épocas, povo de diferentes lugares. Diferentemente de Davi,
que foi bem-sucedido em reunir, por um momento, o povo de Israel, mas Davi foi um fracasso em reunir os seus filhos. Basta você ver a história de Davi. Ele conseguiu unir uma nação, mas infelizmente foi incapaz de unir a sua própria família, foi incapaz de unir os seus próprios filhos. Cristo não, meus irmãos. Cristo não, minhas irmãs. Através da sua obra, através do seu sacrifício, Cristo ele uniu todos que procedem de toda língua, de toda tribo, de toda nação, para que juntos nós formássemos um só corpo, uma só igreja aqui na terra, para adorar a Ele, o nosso Rei, não só nesta vida, mas para adorar a Ele, Cristo, por toda a eternidade. Então devemos ter essa visão acerca de Cristo. Ele é o Rei verdadeiro, que nos une em si mesmo. Ele é o Rei verdadeiro, que é eficiente na união do seu povo, e esse povo não se separa, ele não fica desagregado, não jamais, não jamais. Então que nós possamos contemplar a esse Cristo, a esse Rei, repito, que uniu num só corpo diferentes povos, de diferentes épocas, formando assim a sua igreja, a igreja de Cristo aqui na terra. Mas não só isso, que nós possamos contemplar Cristo, nosso sumo sacerdote, que através da sua obra constituiu um povo para si. Quando Cristo, meus irmãos, quando Cristo, minhas irmãs, se sacrificou no Calvário, ele estava unido uma só igreja, formada por todos os eleitos de Deus, de todas as épocas, de todos os lugares. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, nós somos esse povo de Cristo aqui na terra, lavado, remido com o seu sangue, objeto do seu amor, fruto do seu sacrifício, do nosso sumo sacerdote, que se deu, que se sacrificou em nosso lugar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos ver esse sumo sacerdote. Ele não é só rei, mas ele também é o sumo sacerdote, que nos une, que forma para si um só corpo, e que nós estamos fazendo parte desse corpo, nós formamos esse corpo e temos a certeza que não só desfrutamos da comunhão com Ele aqui na terra, mas desfrutaremos da união com Ele por toda a eternidade. Louvado seja Deus. E aí, para aquelas pessoas que estão conosco ou que nos acompanham através da internet, fica um desafio final para vocês. Que desafio? A necessidade que vocês têm de aceitarem a Cristo como seu Rei, de aceitarem a Cristo como seu Senhor, para que assim, somente assim, vocês possam fazer parte do corpo de Cristo, não só aqui na terra, mas sobretudo lá no céu. É isso, meu amigo, é isso, minha amiga, que a palavra de Deus lhe exige, que a palavra de Deus lhe determina, que você se volte para esse Cristo, que você aceite-o como seu Salvador, aceite como seu Rei, aceite-o como seu Senhor, para que assim, a semelhança do que acontece conosco, você também possa compor o povo de Deus aqui na terra. Você possa ter a certeza profunda no seu coração que estará na eternidade fazendo parte da igreja de Cristo glorificada, da igreja de Cristo que passará com Ele a eternidade. Por isso, o Evangelho lhe exige: volte-se para Cristo, confesse-o como seu Senhor, arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Ele, para que assim você também faça parte do corpo de Cristo, repito, não só aqui na terra, mas sobretudo no céu. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. E que nós façamos coro com o salmista Davi: como é bom, como é agradável viverem unidos os irmãos. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.